Sejam bem-vindos à história inacreditável de hoje, onde um marido milionário toma a pior decisão de sua vida. Após 15 anos de casamento, ele joga a esposa dedicada para fora de casa e traz sua amante jovem para morar. Mas o karma é implacável, e meses depois, ele fica sem palavras quando o destino lhe entrega uma reviravolta chocante. Fiquem conosco para testemunhar a queda surpreendente de um homem que pensava ter tudo. O apoio de vocês é o que alimenta estas histórias emocionantes. Então, se você está tão envolvido quanto nós, deixe sua opinião nos comentários. Apenas algumas horas atrás, Julia Carter estava finalizando os planos para seu 15º aniversário de casamento. Agora, ela estava em choque, assistindo seu mundo desmoronar ao seu redor. "Daniel, por favor!" ela implorou, a voz embargada. "O que está acontecendo? Fale comigo." Mas Daniel Carter, um magnata imobiliário rico, nem sequer olhou nos olhos dela. Seu rosto estava frio como pedra enquanto ele voltava à mansão luxuosa, reaparecendo momentos depois com um monte de roupas dela no braço. Sem hesitar, ele as jogou sobre a pilha crescente na entrada. 15 anos, Julia! Ele gritou, a voz cheia de ressentimento. 15 anos tentando e nada. Você não conseguiu me dar a única coisa que eu preciso. Um herdeiro para o meu império. Julia cambaleou para trás, como se tivesse sido atingida. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Ela e Daniel haviam tentado por anos, suportando inúmeros tratamentos de fertilidade, cada falha partindo seu coração em pedaços. Mas ela sempre acreditou que o amor seria suficiente, que Daniel havia entendido. Enquanto a tirada furiosa dele continuava, sua mente a levou de volta a tempos mais felizes. O dia do casamento, os olhos dele cheios de amor, enquanto prometia ficar ao lado dela para sempre. O primeiro aniversário em uma praia isolada, sonhando com a família que construiriam juntos. A noite em que seu primeiro grande negócio imobiliário foi fechado e eles dançaram em seu pequeno apartamento, cheios de esperança para o futuro. Agora, esses momentos pareciam pertencer à vida de outra pessoa. "Daniel, pare!" Julia chorou, estendendo a mão para o braço dele. "Nós podemos consertar isso, nós sempre consertamos." Mas ele se afastou, como se o toque dela o queimasse. "Não há nada para consertar, Julia. Acabou." Antes que ela pudesse processar suas palavras, o som de pneus na brita ecoou pela noite tempestuosa. Um elegante carro esportivo preto parou. A porta se abriu e saiu Madison Hayes, a jovem assistente de Daniel. O estômago de Julia revirou ao ver o brilho de presunção nos olhos de Madison. "Daniel, benzinho." Madison chamou com uma voz açucarada, caminhando em direção a ele com confiança. "Está tudo bem? Fiquei preocupada quando você não apareceu para o nosso jantar." O mundo de Julia girou. "Jantar?" ela sussurrou, olhando entre o marido e a amante. O rosto de Daniel endureceu. "Madison está grávida, Julia," ele declarou, sua voz desprovida de remorso. "Ela está me dando o que você nunca pôde." As palavras roubaram o ar dos pulmões de Julia. Ela sentiu o peso da traição a esmagar, abafando a tempestade que rugia ao seu redor. Madison se aproximou, passando o braço ao redor de Daniel. A mão bem cuidada dela pousou possessivamente em sua barriga ainda reta. "Não se preocupe, Julia," ela murmurou. "Eu vou cuidar muito bem dele e do nosso bebê." Algo dentro de Julia se estilhaçou. O amor pelo qual ela havia lutado, a vida que ela havia construído, tudo havia sido uma ilusão. Com as mãos trêmulas, ela pegou as roupas encharcadas que Daniel havia jogado. Ela estava tremendo, mas não de frio. "Você vai se arrepender disso, Daniel," ela sussurrou.
a voz mal audível sobre a tempestade. Um dia, você vai perceber o que jogou fora. Daniel nem sequer estremeceu. Ele simplesmente virou as costas, levando Madison para o calor da casa, a mansão que um dia fora o lar de Julia. Ela ficou imóvel, olhando para as janelas iluminadas, um contraste cruel com a escuridão congelante que a cercava. Por um breve momento, ela considerou implorar, lutar por outra chance. Mas então, algo mais forte se agitou dentro dela. Raiva, determinação e algo mais que ela não conseguia nomear. Com um suspiro profundo, Julia se virou. Ela não tinha ideia para onde iria, o que faria em seguida, mas sabia de uma coisa: não ficaria ali, agarrada aos restos quebrados de seu casamento. Ao pisar na entrada enlameada, seus saltos de grife afundando na terra, ela colocou a mão sobre o estômago. Uma onda de náusea a atingiu. Estresse ou outra coisa? Ela não sabia, mas naquele momento, uma pequena faísca de esperança cintilou dentro dela. Sua vida nunca mais seria a mesma. Daniel Carter estava em seu escritório no arranha-céu, o horizonte de Nova York se estendendo à sua frente, seu império reluzindo sob as luzes da cidade. No entanto, sua mente estava em outro lugar, presa a memórias que ele havia passado anos tentando enterrar. Ele era uma criança novamente, sentado no banco de trás do carro dos pais. Eles estavam rindo, discutindo seu próximo aniversário. Então, pneus cantando, uma luz ofuscante, silêncio. Daniel piscou, forçando-se a voltar ao presente. Aquela noite havia mudado tudo. Em um momento, ele tinha uma família. No seguinte, estava sozinho, jogado no mundo frio e implacável do orfanato St. Mark. A vida no orfanato tinha sido brutal. Daniel aprendeu rápido. Vulnerabilidade era fraqueza, uma fraqueza que ele jurou nunca mais ter. Aquela noite moldou toda a existência de Daniel Carter. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que a vulnerabilidade era uma fraqueza, algo que as pessoas podiam explorar. Ele construiu muros ao redor do coração, jurando nunca mais deixar ninguém se aproximar o suficiente para machucá-lo novamente. À medida que crescia, essa determinação se transformou em obsessão. Ele se destacou na escola, ganhando uma bolsa de estudos para uma universidade de prestígio, onde descobriu duas coisas: seu talento bruto para o mercado imobiliário e sua fome insaciável por sucesso. Logo após a faculdade, Daniel conseguiu um cargo de nível básico em uma imobiliária de médio porte. Ele trabalhava incansavelmente, muitas vezes dormindo em sua mesa, impulsionado pelo medo do fracasso. Sua ambição implacável não passou despercebida. O proprietário da empresa, um veterano do setor, o acolheu, moldando-o para se tornar um poderoso magnata imobiliário. Mas foi durante essa mentoria que Daniel tomou sua primeira decisão eticamente questionável. Uma família em dificuldades estava à beira da execução hipotecária. Em vez de oferecer-lhes opções, Daniel viu uma oportunidade. Podemos revender esta propriedade rapidamente, ele disse ao seu chefe. A margem de lucro é boa demais para deixar passar. O negócio foi fechado. A família perdeu sua casa. Daniel embolsou sua primeira vitória real. A culpa o atormentava, mas a emoção da vitória a afogava. Ele rapidamente aprendeu a afastar os rostos daqueles que desalojou, substituindo-os por números em uma planilha. O sucesso o seguia como uma sombra. Logo, ele conheceu Marcus Bennett, um jovem advogado perspicaz com uma bússola moral inabalável. Apesar de suas diferentes perspectivas, eles se tornaram próximos. Marcus muitas vezes tentava ser a voz da razão, desafiando os instintos mais cruéis de Daniel. Daniel, não podemos fazer isso, Marcus argumentou certa tarde,
agitando um arquivo grosso em frustração. Este acordo arruinará estas pessoas. Elas perderão tudo. O maxilar de Daniel se apertou. É apenas negócio, Marcos. Se não fizermos, outra pessoa fará. Isso não torna certo. Daniel não respondeu. Ele já estava se afastando, sua mente em coisas maiores. Ele tinha um império para construir. Anos se passaram e o império de Daniel se expandiu. Ele fundou a Carter Developments, rapidamente se tornando uma das figuras mais influentes no mercado imobiliário de Nova York. Seus métodos nem sempre eram éticos, mas eram inegavelmente eficazes. Ele tinha um talento especial para explorar brechas, aplicar pressão nos lugares certos, fazendo os obstáculos desaparecerem. A cada negócio, os muros ao redor de seu coração cresciam mais altos. Na superfície, ele tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas quando a cidade dormia, quando o barulho desaparecia e ele ficava sozinho com seus pensamentos, algo sombrio o atormentava. Foi durante um desses momentos de silêncio que Daniel Carter conheceu Julia, quando menos esperava. Ela não era como as mulheres que ele costumava encontrar. Fúteis, egoístas, sempre em busca de poder. Julia era diferente. Ela era gentil, genuína, com um calor que havia derretido as defesas que ele havia passado anos construindo. Por um tempo, Daniel se permitiu acreditar. Talvez, apenas talvez, com Julia, ele pudesse finalmente ter a família que perdeu todos aqueles anos atrás. Talvez ela pudesse preencher o vazio dentro dele. Mas com o passar dos anos e a falha de Julia em conceber, aqueles velhos medos voltaram. A conexão profunda que ele antes ansiava agora o aterrorizava. Ele não podia se permitir a vulnerabilidade. Era mais fácil recuar para trás de sua fortaleza de riqueza e poder. Mais fácil convencer a si mesmo de que seu império imobiliário era tudo o que importava. Sentado sozinho em seu escritório, Daniel encarou a foto de casamento emoldurada em sua mesa. Ele e Julia, congelados no tempo, sorrindo como se realmente acreditassem no para sempre. Ele se lembrou da esperança que sentiu naquele dia, a promessa de algo diferente, uma vida cheia de amor, não apenas ambição. Com um movimento rápido, ele virou o porta-retrato para baixo. Aquele homem se fora. Ele havia sacrificado demais para deixar as emoções atrapalharem. Seu império era seu legado, e ele não deixaria ninguém, nem mesmo Julia, ameaçá-lo. O toque agudo do interfone o tirou de seus pensamentos. Sr. Carter, seu convidado das 2 horas chegou. Daniel ajeitou a gravata, forçando seu rosto a assumir a máscara de confiança que ele usava tão bem. Mande-os entrar. Mais tarde naquela noite, Daniel girava um copo de uísque na mão, enquanto descansava em sua cadeira de couro. Em frente a ele, Madison estava recostada no sofá, a mão pousada levemente em sua barriga mal visível. Devemos começar a procurar escolas, ela pensou, rolando o celular. Só o melhor para o nosso pequeno herdeiro. Daniel assentiu, um sorriso presunçoso curvando seus lábios. Claro, nada além do melhor para o meu filho. Isso era o que ele sempre quisera. Um herdeiro para seu império, alguém para carregar seu legado. Com Madison, tudo parecia estar se encaixando perfeitamente. Devemos celebrar, Daniel declarou, pousando seu copo. Jantar no Labelle hoje à noite. Os olhos de Madison brilharam. Perfeito. Vou usar aquele vestido novo que você me comprou. Enquanto eles se regozijavam em seu luxo do outro lado da cidade, Julia Carter estava enfrentando uma realidade muito diferente. O fino colchão mal a amortecia do chão duro e os soluços abafados das outras mulheres no abrigo enchiam o ar. Apenas alguns dias atrás, ela morava em uma mansão, frequentava galas de caridade, envolta na ilusão de segurança. Agora,
Ela estava desabrigada, sem um centavo e completamente sozinha. Sua mão deslizou para o estômago, um hábito que ela havia desenvolvido inconscientemente nos últimos dias. Algo parecia diferente, mas ela não conseguia identificar. Na manhã seguinte, após um café da manhã escasso, Júlia foi a uma clínica gratuita. Ela se sentou rigidamente na cadeira gasta, os dedos apertando a bainha de seu suéter enquanto o médico falava. Ela estava grávida. Uma onda fria de choque a invadiu. Enquanto o médico explicava suas opções, os pensamentos de Júlia giraram. Ela deveria contar a Daniel? Ele a aceitaria de volta? Ou ele presumiria que ela estava tentando manipulá-lo? Naquela noite, ela mal dormiu. Pela manhã, ela havia tomado sua decisão. Daniel Carter não merecia saber. Este bebê era dela, e ela encontraria uma maneira de sobreviver sem ele. Com determinação renovada, Júlia foi para as ruas em busca de trabalho, mas sem experiência recente e sem querer usar o nome de Daniel como referência, rejeição após rejeição a desgastou. "Sinto muito", disse um gerente com um tom de pesar, "mas precisamos de alguém com mais experiência." Júlia assentiu, engolindo o nó na garganta ao sair para o frio. Ao passar por um café movimentado, ela ouviu duas mulheres conversando. "Você ouviu? O Labelle está contratando garçons. O pagamento não é ótimo, mas as gorjetas são boas." A esperança acendeu no peito de Júlia. Não era muito, mas era um começo. Do outro lado da cidade, Daniel Carter operava em uma realidade completamente diferente. O rico CEO irrompeu em seu escritório, sua presença eletrizando o ar. "Quero esse negócio fechado até sexta-feira", ele latiu para um estagiário trêmulo. "Sem desculpas." Da porta do escritório, Marcus Bennett franziu a testa. "Você está pressionando demais, Daniel." Daniel zombou, ajustando os punhos de seu terno. "Isto é negócio, Marcus. Se eles não aguentam, não pertencem a este lugar." Marcus suspirou, observando seu amigo mergulhar mais fundo na arrogância. Quanto mais poderoso Daniel se tornava, mais implacável ele era. Ele era intocável, imparável. Nada poderia ficar em seu caminho. Júlia, enquanto isso, estava aprendendo a humildade. Após um exaustivo processo de entrevista, ela finalmente conseguiu uma posição no Labelle. As horas eram longas, o trabalho exaustivo, mas ela se dedicou de corpo e alma. "Você está indo muito bem", Sarah, a chefe de cozinha, disse a Júlia após um turno exaustivo. Uma pequena faísca de orgulho brilhou em seu peito. Fazia semanas que ela havia começado a trabalhar no Labelle, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava se sustentando sozinha. O enjoo matinal era brutal, mas ela se esforçava, determinada a manter o emprego. Ela estava finalmente se adaptando a esta nova vida, finalmente acreditando que conseguiria, até que tudo mudou novamente. Era uma noite movimentada de sábado, e Júlia estava correndo entre as mesas quando ouviu uma risada familiar. Seu coração parou. Na mesa de canto estavam Daniel e Madison, brindando com taças de champanhe, rindo como se não tivessem preocupações no mundo. Eles pareciam o casal perfeito. O quarto girou. A bandeja de Júlia balançou perigosamente em suas mãos. Ela não conseguia respirar. "Júlia!" A voz de Sarah cortou o nevoeiro. Ela mal conseguiu dar um pequeno aceno antes que seus joelhos cedessem. Sarah a pegou a tempo. "Vamos te levar para os fundos." Júlia prendeu a respiração enquanto passavam pela mesa de Daniel, mas ele estava muito absorto em Madison para notar a comoção. Na cozinha, ela desabou em uma cadeira, as mãos tremendo. "Sinto muito", ela sussurrou. Sarah esfregou seu ombro. "Não se preocupe com isso. Você está se sentindo enjoada? A gripe está circulando." Júlia assentiu, grata pela desculpa, embora no fundo soubesse a verdade.
Ver Danielle novamente doeu, mas também acendeu algo dentro dela, uma determinação feroz. Ela sobreviveria a isso. Ela prosperaria. E faria tudo isso sem Danielle Carter. Do outro lado da cidade, Danielle estava em seu escritório, o telefone pressionado contra o ouvido. Escute, Johnson. Preciso que esses relatórios ambientais sejam alterados. Diminua os níveis de contaminação. Mas, Sr. Carter, a voz hesitante do outro lado protestou. Isso é ilegal. Não seremos pegos, Danielle retrucou. Apenas faça. Este negócio vale milhões. Desligando, ele se recostou na cadeira, um sorriso triunfante se espalhando por seu rosto. O projeto de desenvolvimento Riverside garantiria seu lugar entre a elite. Alguns números alterados eram um pequeno preço a pagar pelo poder. Enquanto isso, Julia lutava em mais um turno no Labelle. Sua barriga crescente tornava mais difícil manobrar entre as mesas. Cuidado! O cliente resmungou enquanto ela mal evitava derramar água nele. Sinto muito, ela murmurou, com as bochechas queimando. Ao se abaixar para entrar na cozinha, ela ouviu duas garçonetes cochichando. Quanto tempo você acha que Sarah a manterá? Ela está ficando lenta. O estômago de Julia se apertou, mas ela manteve a cabeça baixa. Ela precisava desse emprego. Ela não podia se dar ao luxo de perdê-lo agora. Do outro lado da cidade, Danielle Carter estava tendo uma noite muito melhor. O magnata imobiliário entrou confiante na sala de conferências, onde investidores esperavam ansiosamente por sua apresentação. Senhores, ele anunciou, sua voz cheia de autoridade. Tenho notícias fantásticas. Os relatórios ambientais chegaram. Riverside está oficialmente pronto para desenvolvimento. Ele pintou uma visão de condomínios de luxo, centros comerciais de alta qualidade e espaços de escritórios exclusivos. Os investidores assentiram em aprovação, a promessa de riqueza brilhando em seus olhos. Mas do canto da sala, Marcus Bennett permaneceu em silêncio, a testa franzida. Mais tarde, ele encurralou Daniel em seu escritório. Precisamos conversar sobre Riverside. O sorriso de Daniel desapareceu. Sobre o quê? Marcus fechou a porta. Eu vi os relatórios originais. Eu sei o que você fez. O maxilar de Daniel se apertou. É apenas negócio, Marcus. Ninguém está sendo machucado. Ninguém está sendo machucado? A voz de Marcus subiu em descrença. E as famílias que viverão em terras contaminadas? E os trabalhadores expostos a esses produtos químicos? Daniel zombou. Os níveis estão mal acima dos limites legais. Você está exagerando. Marcus bateu a mão na mesa. Este não é você. O que aconteceu com o cara que queria fazer a diferença? A expressão de Daniel ficou fria. Aquele cara cresceu. Este é o mundo real, Marcus. Se você não consegue lidar com isso, talvez não pertença a este lugar. A sala mergulhou em um silêncio tenso, anos de amizade estremecendo sob a ambição implacável de Daniel. Enquanto isso, Julia enfrentava sua própria batalha no Labelle. Enquanto lutava para carregar uma bandeja particularmente pesada, ela ouviu Sarah e o gerente do restaurante conversando em voz baixa. Não podemos mantê-la por muito mais tempo. O gerente suspirou. Ela está se tornando um risco. O coração de Julia afundou, mas então um estranho senso de resolução a invadiu. Ela havia enfrentado coisas piores. Ela conseguiria lidar com isso. Erguendo os ombros, ela se adiantou. Com licença, ela disse, sua voz firme apesar das emoções que a agitavam. Eu não pude deixar de ouvir. Eu entendo suas preocupações, mas garanto que posso fazer este trabalho. O gerente hesitou. Senhora Carter, nós apreciamos seu esforço, mas... Me deem 2 semanas, Julia interrompeu. Se eu não conseguir acompanhar, eu me demito, sem necessidade de indenização. Sarah e o gerente trocaram olhares. Finalmente, Sarah assentiu. 2 semanas. Julia soltou o ar,
a determinação queimando em seu peito. Ela não ia desistir sem lutar. Júlia se afastou da conversa, o coração batendo forte. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo novo. Força. Ela havia lutado por si mesma, algo que ela nunca tinha feito antes. Do outro lado da cidade, Danielle Carter celebrava sua última vitória. O acordo Riverside estava quase fechado e ele brindou com Madison, deliciando-se com seu sucesso. Seu telefone vibrou. Era Marcus. Danielle, eu não posso mais fazer parte disso. Estou me demitindo. Danielle encarou a mensagem, uma mistura de frustração e algo perigosamente próximo ao arrependimento o invadindo, mas ele o afastou. Ele havia chegado muito longe para começar a duvidar de si mesmo agora. Seu problema, ele murmurou, jogando o telefone na mesa. Os olhos de Madison brilharam de curiosidade. Tudo bem, benzinho? Danielle forçou um sorriso. Tudo ótimo. Marcus está deixando a empresa, só isso. A expressão dela se iluminou. Isso significa que eu posso pegar o escritório dele? Tem uma vista muito melhor que o meu. Daniel assentiu distraidamente, sua mente já mudando para o próximo negócio, a próxima conquista. Mais tarde naquela noite, enquanto Daniel dormia, Madison rastejou até seu escritório em casa. Ela havia notado que ele estava agindo de forma secreta ultimamente, trancando gavetas, definindo senhas em seus arquivos. Seus instintos lhe diziam que algo estava errado. Seus olhos pousaram em uma pasta rotulada Riverside Confidential. Olhando por cima do ombro, ela a abriu cuidadosamente. Ela prendeu a respiração. Isso era grande. Isso poderia mudar tudo. Um sorriso lento e conhecedor se espalhou por seu rosto. O império de vidro de Danielle Carter estava prestes a se estilhaçar, e ela estaria lá para recolher os pedaços. Na manhã seguinte, ela entrou em seu escritório, seus saltos ecoando no chão de mármore polido. Danielle, querido, ela cantarolou, um sorriso matreiro brincando em seus lábios. Danielle mal levantou os olhos do computador. O que é? Precisamos conversar sobre meu novo cargo na empresa. Suas sobrancelhas se franziram. Novo cargo? Do que você está falando? O sorriso dela se tornou mais nítido. Bem, com Marcus fora, acho que é hora de eu assumir mais responsabilidade. Afinal, ela alisou a mão sobre o estômago. Eu estou carregando seu herdeiro. A expressão de Danielle escureceu. Madison, você não está qualificada para o emprego de Marcus. Ela inclinou a cabeça. Acho que você descobrirá que estou qualificada para muitas coisas. Deslizando a pasta Riverside Confidential sobre a mesa dele, ela observou enquanto seu rosto empalidecia. Danielle a abriu. Dentro estavam os relatórios ambientais originais. Onde você conseguiu isso? Sua voz estava baixa, cortante. Madison deu de ombros. Isso importa? O que importa é o que eu poderia fazer com eles. Um suor frio irrompeu na testa de Danielle. Ele estava encurralado. Enquanto isso, no Labelle, Júlia estava no meio de mais um turno extenuante. Enquanto se apressava para entregar um pedido, uma onda de náusea a atingiu. Júlia tropeçou, quase derrubando sua bandeja. Mãos fortes a pegaram bem a tempo. Opa, cuidado aí, Sarah disse por trás dela. Júlia se virou, o rosto queimando de vergonha. Sinto muito, Sarah. Não sei o que aconteceu. Os olhos de Sarah se estreitaram, examinando o rosto pálido de Júlia e a maneira como sua mão instintivamente repousava sobre o estômago. Venha comigo, ela disse, levando Júlia para a sala de descanso. Lá dentro, Sarah cruzou os braços. De quantos meses você está? Júlia prendeu a respiração. O quê? A gravidez, Sarah disse suavemente. De quantos meses? Lágrimas brotaram nos olhos de Júlia. Cerca de 3 meses, ela sussurrou. Para surpresa de Júlia,
O rosto de Sarah se suavizou. O pai sabe? Júlia balançou a cabeça, as palavras jorrando antes que ela pudesse pará-las. Ela contou a Sarah tudo. Como Daniel a havia expulsado, como ela havia lutado para reconstruir sua vida e como se recusava a deixá-lo controlar seu futuro. Por um longo momento, Sarah não disse nada. Então, para choque de Júlia, ela a puxou para um abraço. Escute-me, Sarah disse ferozmente. Você não está sozinha nisso. Eu te dou cobertura. Júlia se afastou, atordoada. Por quê? Os olhos de Sarah escureceram com a memória. Porque 15 anos atrás, eu era você. Enquanto Sarah compartilhava sua própria história de abandono, Júlia sentiu uma conexão se formando. Pela primeira vez desde aquela noite tempestuosa, ela não se sentia tão sozinha. Do outro lado da cidade, Daniel Carter tinha seus próprios problemas. As ameaças de Madison estavam se tornando mais frequentes, suas exigências mais irracionais. Acho que devo participar da reunião do conselho amanhã, ela anunciou uma noite. A paciência de Daniel se esgotou. Chega, Madison. Você é minha assistente e a mãe do meu filho, nada mais. Os olhos dela brilharam perigosamente. Cuidado, Daniel. Você não gostaria que certos documentos caíssem nas mãos erradas, gostaria? Enquanto Madison saía furiosa, Daniel se afundou em sua cadeira, esfregando as têmporas. Como ele havia perdido o controle de tudo. Na noite seguinte, ele decidiu refrescar a cabeça com um jantar no Labelle. Ele não notou Júlia se escondendo atrás do balcão, seu coração batendo forte no peito. Mesa para um, Daniel disse à anfitriã. Júlia espiou ao redor do canto, prendendo a respiração. Por um momento, enquanto ele se sentava, ele parecia cansado, estressado, quase humano. Um lampejo de simpatia cruzou seu coração. Então ela se lembrou da noite em que ele a havia jogado para fora. Sua determinação se endureceu. Sarah apareceu ao seu lado. Você está bem? Perguntou Sarah. Júlia respirou fundo, endireitou a postura e assentiu. Estou. Ele não controla mais a minha vida. Sarah deu um aperto reconfortante em seu ombro. Essa é a minha garota. Agora, vamos terminar este turno. Tenho uma receita matadora de bolo de chocolate para te ensinar depois. Enquanto Júlia se movia pelo restaurante, ela habilmente evitou a mesa de Daniel. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo diferente. Confiança. Ela estava mais forte do que antes. E o mais importante, ela não estava sozinha. Enquanto isso, Daniel encarava seu cardápio sem realmente lê-lo. Seu império estava construído em terreno instável, e ele sabia que Madison tinha o poder de fazê-lo desmoronar. Ele precisava de um plano, rápido. À medida que a noite se desenrolava, os caminhos de Júlia e Daniel quase se cruzaram várias vezes. Cada quase encontro acelerava seu coração, mas ela conseguia manter distância. Finalmente, Daniel saiu, alheio à presença dela. Júlia soltou a respiração, que nem sabia que estava prendendo. Sarah sorriu ao lado dela. Você foi bem, garota. Agora, sobre aquele bolo de chocolate. Júlia a seguiu até a cozinha, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez, apenas talvez, ela pudesse construir uma nova vida para si mesma e para seu bebê. Na noite seguinte, Daniel Carter ajeitou a gravata ao entrar no Labelle. Este jantar de negócios era crucial. O acordo em discussão poderia garantir sua posição como um investidor de sucesso, e ele precisava estar no auge de seu jogo. Sr. Carter, seus convidados já estão sentados. A anfitriã o informou, levando-o a uma mesa de canto privativa. Enquanto caminhava pelo restaurante, seus olhos perspicazes varreram o salão. De repente, ele congelou. Do outro lado do salão,
uma figura familiar se movia entre as mesas, equilibrando uma bandeja de bebidas. Júlia. Por um momento, Daniel pensou que sua mente estava pregando peças nele. Mas não. Era realmente ela, sua ex-esposa. E ela estava inconfundivelmente grávida. Seu estômago despencou. Júlia estava ali, trabalhando como garçonete e carregando uma criança. Como isso era possível? Sr. Carter, um de seus convidados para o jantar, se levantou, estendendo a mão. Está tudo bem? Daniel se forçou a voltar à realidade, mascarando seu choque com um sorriso suave. Sim, claro, devemos começar? Mas, à medida que a reunião prosseguia, ele achava cada vez mais difícil se concentrar. Sua mente continuava voltando para Júlia, observando-a trabalhar no salão sem esforço, pegando pedidos, equilibrando bandejas. Júlia, por sua vez, havia notado Daniel no momento em que ele entrou. Seu coração quase parou, mas ela se forçou a continuar trabalhando. Ela não o deixaria abalá-la. Não mais. Júlia se recusou a deixar Daniel ver o quanto a presença dele a afetava. À medida que a noite avançava, sua distração se tornou dolorosamente óbvia. Ele tropeçou nas explicações, perdeu o fio do pensamento e quase derrubou o copo de água 2 vezes. Sr. Carter, um dos investidores finalmente disse, preocupação em sua voz. Talvez devêssemos reagendar. Daniel abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, uma voz familiar interrompeu. Daniel, querido, que surpresa! Madison entrou no ritmo, sua gravidez agora inconfundível. Ela colocou uma mão possessiva em seu ombro. Eu estava apenas encontrando alguns amigos para jantar, e por acaso vi você aqui. Daniel enrijeceu sob o toque dela. Madison, não é uma boa hora. Estou em uma reunião. O sorriso dela permaneceu fixo, embora seus olhos se estreitassem um pouco. Oh, sinto muito. Eu não queria interromper. Enquanto Madison continuava a conversa educada com os investidores, o olhar de Daniel voltou para Júlia. Para seu choque, ela estava caminhando em direção à mesa deles. Boa noite, ela disse, a voz firme. Posso lhes trazer mais alguma coisa? A mesa ficou em silêncio. Daniel a encarou, uma tempestade de emoções piscando em seu rosto. Choque, culpa, algo perigosamente próximo ao arrependimento. Madison se recuperou primeiro. Ora, se não é a ex-senhora Carter. Servindo mesas agora, é? Que pitoresco. Júlia levantou o queixo ligeiramente. Prefiro pensar nisso como trabalho honesto, senhora Carter. Ela respondeu suavemente. Agora, posso lhes trazer algo mais, ou vocês estão apenas aqui para causar uma cena? O rosto de Madison escureceu, mas antes que ela pudesse responder, um dos investidores pigarreou. Vou querer outro uísque, ele disse. Júlia assentiu, ignorando a tentativa de Daniel de cruzar o olhar com o dela. Imediatamente, senhor. Enquanto ela se afastava, Daniel sentiu uma mistura inquietante de emoções. Orgulho por sua compostura, vergonha por suas próprias ações e uma incômoda inquietude sobre as escolhas que havia feito. O resto do jantar passou em um borrão. Os investidores partiram, desapontados com o desempenho distraído de Daniel. Madison saiu furiosa após uma discussão acalorada e sussurrada. Finalmente, Daniel se sentou sozinho, observando Júlia continuar seu turno. À medida que o restaurante esvaziava, ele se viu caminhando em direção ao bar. Júlia, ele disse calmamente. Podemos conversar? Ela se virou, o rosto ilegível. Estou trabalhando, Daniel. Alguns de nós têm que ganhar a vida. Por favor, ele disse, a voz baixa. Apenas 5 minutos. Júlia suspirou. Meu turno termina em 10. Eu te encontro lá fora. Aqueles 10 minutos pareceram uma eternidade. Quando Júlia finalmente saiu, Daniel mal a reconheceu. Longe estava a socialite polida. Em seu lugar, estava uma mulher
que irradiava força tranquila. Por que você não me contou? Daniel explodiu, gesticulando para o estômago dela. A mão de Júlia repousou instintivamente em sua barriga. Faria alguma diferença? Daniel abriu a boca, depois a fechou. Ele não tinha uma resposta. Foi o que eu pensei, Júlia disse suavemente. Adeus, Daniel. Ela se virou e foi embora, deixando Daniel parado imóvel na calçada. Seu mundo cuidadosamente construído começando a desmoronar. Sem que eles soubessem, Madison estava sentada em seu carro do outro lado da rua, suas mãos apertando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu maxilar se apertou enquanto ela observava o olhar de Daniel demorar em Júlia. Você se arrepende disso, não é, Daniel Carter? Ela sibilou. Seus dedos pairaram sobre o telefone. Se ela fosse afundar, ela o levaria junto. Ela tocou em uma pasta na tela rotulada, Evidências Riverside, então discou um número. Daniel correu para seu escritório, seu telefone tocando sem parar. Sua assistente o interceptou, o rosto pálido. Sr. Carter, há um repórter do The New York Times na linha 1. Eles estão perguntando sobre Riverside. O sangue de Daniel gelou. Ele pegou o telefone. Carter falando. Sr. Carter, o repórter disse suavemente. Recebemos alguns documentos interessantes sobre o projeto Riverside. Gostaria de comentar sobre os relatórios ambientais alterados? Sua mente correu. Como eles descobriram? Então ele se deu conta. Madison. Sem comentários. Ele rosnou, batendo o telefone. Em poucas horas, seu mundo começou a se desfazer. Mais repórteres ligaram. Investidores exigiram respostas. O conselho de diretores agendou uma reunião de emergência. Daniel andava em seu escritório, latindo ordens para o telefone. Não me importa o custo. Acabem com isso. Agora. Mas era tarde demais. À tarde, as manchetes gritavam o escândalo em todos os principais meios de comunicação. Carter Enterprises acusada de encobrimento ambiental. Seu telefone vibrou com um texto. Madison, você deveria ter me tratado melhor. Isso é apenas o começo. Enquanto Daniel lutava para conter os danos do outro lado da cidade, Júlia enfrentava sua própria crise. Ela estava no meio de um turno no Labelle, quando uma dor aguda a atingiu no abdômen. Sua respiração falhou. A bandeja em suas mãos caiu no chão. Sarah estava ao lado dela em um instante. Júlia, o que há de errado? Júlia agarrou o estômago. Seu rosto se contorceu de dor. Algo está errado com o bebê. Sarah não hesitou. Estou chamando uma ambulância. No hospital, os médicos levaram Júlia às pressas para o atendimento de emergência. Sarah andava de um lado para o outro na sala de espera, sentindo-se impotente. Enquanto isso, Daniel estava no meio de uma reunião acalorada do conselho quando seu telefone vibrou novamente. Ele mal olhou para a tela, esperando outro repórter, mas o nome o fez prender a respiração. Labelle. Ele hesitou antes de atender. Sr. Carter, aqui é Sarah do Labelle. Júlia foi levada para o Metro General. Há complicações com a gravidez dela. O mundo se inclinou sob ele. Júlia, o bebê dele. Eu tenho que ir, Daniel murmurou, levantando-se abruptamente. Daniel, não terminamos aqui! Um dos membros do conselho retrucou, mas ele já estava fora da porta. Enquanto ele corria para o hospital, o caos pairava em sua mente. Seu império, cuidadosamente construído, estava à beira do colapso. Sua reputação estava em frangalhos. E agora, Júlia, a mulher que ele havia descartado, e seu filho ainda não nascido, estavam em perigo. Pela primeira vez em anos, Daniel sentiu o peso esmagador de suas escolhas. As mentiras, as manipulações, as pessoas que ele havia usado para chegar ao topo. Para que tudo isso serviu? No momento em que ele irrompeu pelas portas da emergência,
Ele mal respirou antes de correr para a recepção. Julia Carter, ele ofegou. Onde ela está? O senhor é da família? Perguntou a enfermeira, olhando-o com cautela. Daniel hesitou. O que ele era para Julia agora? Sim, eu sou o pai do bebê. A expressão da enfermeira suavizou enquanto ela apontava para uma área de espera. Lá, ele avistou Sarah. Ela estava de braços cruzados ao encontrar seu olhar com surpresa e raiva. Como ela está? Ele exigiu. Os lábios de Sarah se fecharam em uma linha fina. Por que você se importa? Você a jogou para fora, lembra? Daniel estremeceu com a acusação. Por favor, ele disse calmamente. Eu preciso saber. Sarah suspirou. Eles ainda estão fazendo exames. O médico suspeita de pré-eclâmpsia. É grave, Daniel. Seu estômago despencou. Daniel desabou em uma cadeira com a cabeça nas mãos. Como tudo havia dado tão errado. Seu telefone vibrou novamente, mas ele o ignorou. Nada importava, exceto Julia e o bebê. Horas se arrastaram antes que um médico finalmente se aproximasse. Sr. Carter. Daniel se levantou, o coração batendo forte. Sim, como eles estão? Estabilizamos a condição de Julia, disse o médico, mas ela precisará permanecer hospitalizada pelo resto da gravidez. As próximas semanas são críticas. O alívio o invadiu. Posso vê-la? O médico hesitou. Ela está pedindo por Sarah. Daniel sentiu uma pontada de arrependimento, mas assentiu. Ele não tinha o direito de esperar nada de Julia. Enquanto Sarah desaparecia no quarto de Julia, Daniel voltou para sua cadeira. Seu telefone vibrou novamente. Um texto de seu assistente. Conselho votando para suspendê-lo. Pendente investigação. Por favor, responda o mais rápido possível. Daniel encarou a mensagem, sentindo-se estranhamente distante. Apenas alguns dias atrás, isso o teria destruído. O pânico que havia consumido Daniel por dias agora parecia sem sentido em comparação com o que estava acontecendo naquele quarto de hospital. Pela primeira vez em anos, ele enfrentou o vazio da vida que havia construído. Seu império estava desmoronando. E pior, ele poderia perder as únicas coisas que realmente importavam. Julia, seu filho. Enquanto ele estava sentado na sala de espera estéril, Daniel fez um voto silencioso. Se tivesse a chance, ele faria as coisas certas. Não por sua reputação, não por sua fortuna, mas por sua família. Sentado em seu escritório na manhã seguinte, Daniel encarou o relógio. Em 30 minutos, ele tinha uma reunião crucial do conselho, aquela que poderia determinar o destino de sua empresa. Seu telefone vibrava sem parar com mensagens de advogados, equipes de relações públicas e executivos em pânico. Mas sua mente estava em outro lugar. A batida na porta o sobressaltou. Seu assistente espiou. Sr. Carter, o conselho está se reunindo. Eles estão esperando por você na sala de conferências. Daniel deu um aceno distraído e se levantou, ajeitando a gravata. Seu telefone vibrou novamente. Sarah, Julia está perguntando por você. Sem hesitar, Daniel pegou o casaco. Cancele a reunião, ele disse, passando por seu assistente atordoado. Seu telefone explodiu em chamadas, enquanto ele corria para o hospital. Ele ignorou todas elas. Quando chegou, Sarah estava do lado de fora do quarto de Julia, de braços cruzados. Ela está tendo um dia difícil, ela avisou. Cuidado com o que você diz. Daniel assentiu e entrou em silêncio. Julia estava pálida e exausta contra os travesseiros. No momento em que o viu, seus olhos se arregalaram em surpresa. Daniel, o que você está fazendo aqui? Você perguntou por mim? Ele disse suavemente. Julia balançou a cabeça. Eu pedi a Sarah para mantê-lo atualizado. Eu não esperava que você realmente viesse. O silêncio se instalou entre eles. Daniel se aproximou da cama. Julia, sinto muito por tudo.
Os olhos dela se encheram de lágrimas não derramadas. Você sequer entende o que me fez passar? Sua voz falhou. Eu perdi tudo, Daniel. Minha casa, minha segurança, minha dignidade. Eu sei, ele disse, a voz embargada pela emoção. Eu estava errado. Deixei que a ganância e a ambição me cegassem para o que realmente importava. Ela estudou o rosto dele com atenção. E o que importa agora? Você, ele disse sem hesitação. Você e nosso bebê. Nada mais. A mão de Júlia foi instintivamente para o estômago. Não é tão simples, Daniel. Ela sussurrou. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. Eu sei, ele disse. E pela primeira vez ele realmente quis dizer isso. Eu não espero perdão, Daniel disse calmamente. Eu só quero uma chance de fazer as coisas certas, de estar lá por você e pelo nosso filho. Seu telefone vibrou novamente, mas ele o ignorou. Você não vai atender? Perguntou Júlia. Daniel balançou a cabeça. Nada é mais importante do que esta conversa. Pela primeira vez, Júlia viu um vislumbre do homem por quem havia se apaixonado todos aqueles anos atrás. Mas confiar nele novamente? Isso era outra coisa. Daniel, eu agradeço por você estar aqui. Ela admitiu. Mas eu preciso de tempo. É tudo demais, muito rápido. Ele assentiu. Eu entendo. O que você precisar, eu estarei aqui. Nenhum dos dois notou a tempestade se formando lá fora. Do outro lado da cidade, Madison estava sentada em um café, um sorriso de satisfação em seus lábios, enquanto ela clicava em enviar em um e-mail. Anexados estavam todos os documentos incriminatórios que ela havia coletado ao longo dos anos. Evidências dos negócios obscuros de Daniel, corrupção e práticas ilegais. Em poucas horas, a história explodiu. Todos os principais meios de comunicação publicaram reportagens sobre as atividades fraudulentas da Carter Enterprise. Investidores entraram em pânico. As ações despencaram. O império de Daniel estava desmoronando em tempo real, e ele estava alheio a tudo, sentado ao lado da cama de Júlia. A realidade desmoronou quando Marcos invadiu o quarto do hospital, sem fôlego e em pânico. Daniel, Marcos ofegou, temos um problema, um grande problema. Daniel franziu a testa. Marcos, o que você está fazendo aqui? A expressão de Marcos era sombria. Madison vazou tudo, Daniel. Os arquivos, os relatórios, as evidências. Está tudo nas notícias. O sangue sumiu do rosto de Daniel. Ele olhou para Júlia, que assistia à troca com os olhos arregalados. Quão ruim é? Ele perguntou calmamente. Marcos balançou a cabeça. É ruim, Daniel. A SEQ, Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos, está envolvida. Há rumores de acusações criminais. Daniel afundou em uma cadeira, passando a mão pelo rosto. Tudo o que ele havia construído, tudo pelo que havia se sacrificado, tinha desaparecido. Daniel? A voz de Júlia era suave, hesitante. O que está acontecendo? Ele olhou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de medo e outra coisa, resolução. Minha empresa está desmoronando, ele admitiu. Tudo pelo que trabalhei, acabou. Ela o estudou por um longo momento. O que você vai fazer? O silêncio se estendeu entre eles. Então Daniel estendeu a mão para a dela. Vou ficar bem aqui, ele disse. Se você me permitir. Os olhos de Júlia se arregalaram de surpresa. Minha empresa é apenas uma empresa, Daniel terminou. Eu perdi de vista o que realmente importa por muito tempo. Não cometerei esse erro novamente. Enquanto Daniel estava sentado ali, segurando a mão de Júlia, uma estranha sensação de paz o invadiu. Seu império estava em ruínas. Sua reputação estava irreparável, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Marcos observou em silêncio,
emoções piscando em seu rosto. Daniel, ele disse finalmente, o conselho está exigindo uma reunião de emergência. Eles estão votando para destituí-lo como CEO. Daniel não tirou os olhos de Julia. Diga a eles que eu me demito, com efeito imediato. Marcos hesitou por um momento antes de assentir e se afastar. Daniel se virou para Julia. Eu sei que tenho muito a compensar, ele disse calmamente. Mas se você me der uma chance, eu quero estar aqui por você, pelo nosso bebê, pela nossa família. Julia, dividida entre a cautela e o menor vislumbre de esperança, apertou a mão dele. Um dia de cada vez, Daniel. Um dia de cada vez. As semanas seguintes foram um turbilhão. O império de Daniel Carter desmoronou à medida que as investigações sobre a Carter Enterprises se intensificavam. Seus ativos foram congelados, parcerias dissolvidas, e o nome que antes impunha respeito agora trazia apenas escândalo. Madison desapareceu tão rapidamente quanto havia entrado em sua vida, deixando para trás apenas o caos e um bilhete que dizia simplesmente: você deveria ter me tratado melhor. Apesar de tudo, Daniel nunca saiu do lado de Julia. Ele dormia em uma cadeira desconfortável, comia em máquinas de venda automática e atendia a chamadas de seus advogados em voz baixa no corredor. Julia o observava, dividida entre a cautela e a admiração. O empresário arrogante e implacável que ela conhecera havia desaparecido, substituído por um homem que parecia verdadeiramente comprometido com a mudança. Uma manhã, quando Daniel voltava de um café, ele encontrou o quarto de Julia em caos. Enfermeiras corriam ao redor de sua cama e seu rosto estava contorcido de dor. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tensa de pânico. Uma enfermeira se virou para ele. Ela entrou em trabalho de parto. É muito cedo. Estamos nos preparando para uma cesariana de emergência. O mundo se inclinou. Era muito cedo. O bebê não era esperado para mais um mês. Enquanto levavam Julia para a sala de cirurgia, ela estendeu a mão para ele, apertando a dele. Não me deixe, ela sussurrou, o medo em seus olhos. Nunca mais, Daniel jurou, apertando seus dedos com força. Dentro da sala de cirurgia, ele ficou ao lado dela, oferecendo o pouco conforto que podia enquanto os médicos trabalhavam. O baipe constante das máquinas enchia o ar. Vozes urgentes se moviam ao redor deles. Então, de repente, as paredes do quarto pareceram mudar, e Daniel não estava mais ali. Ele tinha 8 anos novamente, sentado no banco de trás do carro de seus pais. O guincho de pneus, o estilhaçar de vidros, o som de todo o seu mundo em colapso. O silêncio aterrorizante se estendeu. Daniel balançou a cabeça, forçando-se a voltar ao presente. Ele não podia ceder agora. Julia precisava dele. Fique comigo, Julia. Ele a encorajou, a voz embargada pela emoção. Você é a pessoa mais forte que conheço. Você consegue. O aperto dela em sua mão se apertou quando outra contração a atingiu. Estou com medo, Daniel. Ela admitiu. Eu sei, ele sussurrou, mas estou bem aqui. Estamos nisso juntos. Enquanto os médicos trabalhavam, Daniel sentiu algo mudar dentro dele. Uma proteção tão feroz que quase tirou o ar de seus pulmões. Esta era a sua família. Ele já havia falhado com eles uma vez. Ele não faria isso de novo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um pequeno choro rompeu a tensão. O coração de Daniel deu um salto. É um menino, o médico anunciou, segurando um pequeno embrulho enrugado. Mas a alegria foi de curta duração. O choro do bebê era fraco. Em segundos, a equipe médica o levou embora. O que há de errado? A voz de Julia estava cheia de pânico. Por que ele não está comigo? A expressão do médico era grave. Ele está com dificuldade para respirar. Precisamos levá-lo para a UTI neonatal imediatamente.
Quando a porta se abriu e a equipe saiu correndo, Daniel hesitou. Ele queria seguir seu filho, mas não podia deixar Júlia. Vá, ela disse, percebendo sua batalha interna. Vá com o nosso bebê. Certifique-se de que ele está bem. Daniel pressionou um beijo em sua testa antes de se apressar atrás da equipe médica. Dentro da UTI neonatal, ele ficou impotente enquanto médicos e enfermeiras trabalhavam em seu frágil filho. Tubos e monitores cercavam o minúsculo bebê, seu peito subindo e descendo em respirações irregulares. Daniel sentiu algo dentro dele se quebrar. Todos os muros que ele havia construído, toda a distância emocional que ele havia cuidadosamente mantido, desmoronaram em um instante. Lágrimas escorreram por seu rosto, enquanto ele colocava uma mão trêmula sobre a incubadora. Ei, garotinho, ele sussurrou. Eu sou seu pai. Sua voz falhou. Eu sei que eu estraguei tudo antes de você chegar aqui, mas eu prometo que vou ser melhor. Eu só preciso que você continue lutando, ok? Horas se confundiram enquanto Daniel ia da UTI neonatal para o quarto de Júlia, dando notícias e oferecendo o pouco conforto que podia. Apesar de sua própria recuperação, Júlia insistiu em ser levada à UTI neonatal no momento em que pôde. Quando ela viu o filho pela primeira vez, ela desabou. Ele é tão pequeno, ela soluçou. Daniel a abraçou pelos ombros, segurando-a perto. Mas ele é forte. Ele a tranquilizou, assim como a mãe dele. Enquanto eles estavam lá, observando o filho lutar pela vida, algo mais aconteceu. A distância entre eles começou a desaparecer. E pela primeira vez em muito tempo, eles não eram apenas duas pessoas ligadas pelo passado. Eles eram uma família. Os muros entre eles lentamente desmoronaram, substituídos por algo mais forte, um amor compartilhado por seu filho. Dias se transformaram em semanas. O bebê deles ficou mais forte. Primeiro, ele foi retirado do ventilador, depois da incubadora. Finalmente, Júlia o segurou pela primeira vez. Enquanto Daniel a observava embalar o filho, uma sensação avassaladora de paz o invadiu. Seu outrora poderoso império havia desaparecido. Sua reputação estava em frangalhos, mas nada disso importava. Tudo o que realmente importava estava ali naquela sala. Como devemos chamá-lo? Júlia perguntou, olhando para ele. Daniel hesitou, então falou. Que tal, Michael? Uma homenagem ao meu pai. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Júlia. Michael Carter? Eu gostei. Sentados juntos, uma família finalmente, Daniel sabia que aquilo não era um fim. Era um começo. Ele tinha um longo caminho pela frente para compensar seus erros, mas pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente vivo. Com Júlia e Michael ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Daniel Carter estava diante do juiz, com seu advogado ao lado. O tribunal estava lotado. Sr. Carter, a voz do juiz soou. Dada a sua cooperação e a ausência de antecedentes criminais, o tribunal está disposto a aceitar seu acordo judicial. O senhor não cumprirá pena de prisão. No entanto, deverá completar 2.000 horas de serviço comunitário e pagar uma multa substancial. O senhor aceita estes termos? Daniel assentiu solenemente. Aceito, meritíssimo. Ao deixar o tribunal, ele ignorou os repórteres. Sua mente estava no hospital, onde Júlia e Michael o esperavam. Quando chegou, Júlia estava sentada ao lado do berço do filho, cuidando dele. Como foi? Ela perguntou. Sem prisão, Daniel respondeu, exalando. Mas tenho muito serviço comunitário pela frente. Júlia assentiu, sua atenção voltando para Michael. Ele está ficando mais forte a cada dia, ela sussurrou. Daniel se aproximou, apoiando a mão no berço. Oi, garotinho, ele murmurou. O papai está aqui. Nas semanas seguintes,
Daniel dividiu seu tempo entre o hospital e o serviço comunitário ordenado pelo tribunal. Ele foi designado para dar aulas de empreendedorismo para jovens em situação de risco em bairros de baixa renda. No início, ele se sentiu deslocado. Para eles, ele era apenas mais um milionário caído, um homem rico forçado a estar ali. Mas, à medida que compartilhava seu conhecimento de negócios e finanças, ele viu algo mudar, uma faísca de curiosidade nos olhos deles. Um dia, pela primeira vez em sua vida, Daniel Carter percebeu algo. Sucesso não era sobre poder ou dinheiro. Era sobre as vidas que você mudava ao longo do caminho. Daniel Carter havia construído um império. Desde muito jovem, ele havia sido implacável em sua busca por riqueza. Sucesso, poder e influência eram tudo o que importava. Ele tinha tudo: uma cobertura luxuosa, uma frota de carros e um próspero império de negócios que impunha respeito no mundo corporativo de Nova York. Mas com todo o seu sucesso, ele havia falhado na única coisa que realmente importava: sua família. Julia, a mulher que um dia foi o amor de sua vida, havia sido descartada quando não se encaixava mais em sua visão de perfeição. Sua fome por poder o cegou para o dano que estava causando ao seu casamento, a si mesmo e ao futuro que ele nunca imaginou que desejaria. Agora, enquanto ele estava em um quarto de hospital, observando seu filho recém-nascido lutar pela vida em uma incubadora, ele percebeu que havia estado em busca do tipo errado de sucesso o tempo todo. Por semanas, Daniel se dividiu entre dois mundos. De dia, ele cumpria seu serviço comunitário, forçado a ensinar a jovens em risco sobre negócios e finanças. De noite, ele se sentava ao lado da cama de Julia, observando seu filho lentamente ficar mais forte. No início, ele havia resistido à ideia do serviço comunitário. Os alunos do programa não confiavam nele. Para eles, ele não passava de um marido milionário caído, um homem que já foi intocável, mas que agora tinha que pagar por seus erros. Mas, com o passar das semanas, Daniel viu algo que nunca havia notado antes. Esses jovens tinham sonhos, assim como ele teve um dia. Mas, ao contrário dele, eles não tinham oportunidades. Nenhum investidor esperando para financiar suas ideias. Ninguém os orientando. Um dia, um adolescente chamado Jamal hesitou antes de se aproximar dele. Sr. Carter, eu tenho essa ideia para um negócio, mas não sei como começar. Daniel passou 1 hora com Jamal, examinando seu plano, dando-lhe estratégias e motivação. E, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que nunca havia experimentado no mundo corporativo: realização. Naquela noite, ele compartilhou a experiência com Julia. Estes jovens têm tanto potencial, ele disse a ela, sua voz cheia de algo que ela não ouvia há muito tempo: paixão. Eles só precisam de alguém que acredite neles. Julia o observou com atenção. Você está diferente, ela finalmente disse. Sim, ele admitiu. Acho que estou. Mesmo enquanto Daniel tentava provar que havia mudado, Julia ainda não estava pronta para perdoá-lo. Ela havia passado muitas noites chorando por causa do homem que ele costumava ser, muitos dias lutando para sobreviver depois que ele a jogou para fora. Eu quero te perdoar, ela admitiu uma noite enquanto eles estavam sentados ao lado do filho, mas estou com medo. Daniel não a apressou. Ele sabia que a confiança não era algo que se podia exigir. Era algo que tinha que ser conquistado. Eu entendo, ele disse suavemente. Vou passar o resto da minha vida provando a você que não sou mais aquele homem. E pela primeira vez, Julia acreditou que ele falava sério. Dia após dia, o relacionamento deles começou a se curar. Eles não eram um casal novamente, ainda não, mas estavam aprendendo a ser pais em conjunto,
a confiar, a reconstruir o que estava quebrado. Então, uma tarde, o telefone de Júlia tocou. Era Sara do Labelle, o restaurante onde Júlia havia trabalhado antes de sua vida desmoronar. Júlia, eu estava pensando, Sara disse, quando você estiver pronta para voltar, como você se sentiria em dirigir nosso novo programa de pastelaria? Júlia prendeu a respiração. Por meses, ela se sentiu perdida, sem saber o que o futuro lhe reservava. Agora, pela primeira vez, ela viu um caminho a seguir. Sara, eu adoraria. Daniel teve um teste final para provar quem ele havia se tornado. Um dia, um antigo sócio de negócios o abordou com uma oportunidade, uma chance de recuperar um acordo de investimento multimilionário que o colocaria de volta ao topo. Foi tentador, mas quando ele olhou para o outro lado do quarto de hospital, onde Júlia estava sentada com Michael em seus braços, ele soube que poder e dinheiro não o definiam mais. Ele recusou o acordo, e naquele momento Júlia soube. Ele não era o mesmo homem que havia abandonado sua família. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela sussurrava. Daniel, talvez possamos recomeçar. Quem sabe, começar uma nova vida em algum lugar ensolarado, como o Rio de Janeiro. Daniel estendeu a mão para ela. Eu adoraria, meu amor, construir uma vida nova com você e Michael, começando do zero, aqui no Brasil. Seremos uma família de verdade. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente rico. A grande lição. Esta história nos ensina que não importa o quão perdido você esteja, a mudança é possível. Daniel, que já foi um marido milionário egoísta, através da perda, do amor e da redenção, tornou-se um homem melhor e descobriu que a verdadeira riqueza se encontra nos laços familiares. Você acredita que as pessoas podem realmente mudar de vida e de caráter? Ou alguns erros, como os de Daniel, deixam cicatrizes eternas? Comente abaixo e nos diga o que você faria no lugar de Júlia. O seu ponto de vista nos ajuda a refletir. Se você gostou desta história de segunda chance e recomeço à brasileira, não se esqueça de deixar o seu gostei neste vídeo para que a história chegue a mais corações. Inscrever-se no canal e ativar as notificações, o sininho, para não perder nenhuma de nossas lições de vida e histórias incríveis. Compartilhar esta jornada de redenção com seus amigos e familiares. Lembre-se, o maior império que podemos construir é o da nossa própria felicidade e caráter. Agitation. As you say. My venom flows. I've got no mana. Yes. Are you okay? Violet Vance. Impaled. Oh my gosh. Tower is under siege. A touch of venom. Well watered. Ruination. Sweet my venom is Oh! Your middle tower is under attack. I'll get. Wow. Wow. Vanish. No, I want this first. Yes.
With Vim Double kill. Your Hello? middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. going. Attack. Yes. Empty Oh my gosh. venom. DD. Hi, Alex. Are you okay? Double kill. Are you okay? If I mute him, can I not hear those? Because that's just annoying. We lost the first game hard. Venom and vengeance. A toxic combination. Hard as fuck. As you say. But this one seems to be going better other than Quap. Agitation. Quick as venom. Violet Van. My venom glands engorge. Going. As you say. A tithe to the impurities. Yeah. The enemy's middle tower has been denied. Interesting strategy. Oh my god. Dominating. Double kill. Strong. What is this? What's he building? The fuck is this? Mega kill. Triple homicide. Okay, space for From Beast. the brink. Your top tower is I didn't read what they changed with her. doomed. Quick as venom. It's not time yet. Yeah. Why is he so fast? A touch of venom. Ward them off. Agitation. With Vim and venom. A plague on our foes. The enemy's bottom tower has fallen. I'm under attack. Watch this spot. Unstoppable. Impurities. Dire has fortified its structures. With Vim and venom. Flash, Tucky's Wraith King. Aye. Monster Hunter beat, ho, beat, boat, any rap nigga, he a freak. Atlas! Man down, like Amber Lambs, tell him breathe, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like teeth. Hello, how are you?
Quick It's the as second venom. game of the night. It was going good early. We were bullying off lane. As you say, Papa's very plague strong. our enemies. Were you playing any? I saw when I joined in, you were doing like pathing, Yes. map setting. Okay, okay. I was like, what the hell's happening here? Well warded. Impaled. Yes. I'm so tired. What time is it for you? A touch of venom. Agitation. Your bottom tower is under siege. Going. Going. Yes. Your bottom Shameful tower is and under fixed. attack. I hope Plague that's part our of your plan. enemies. Quick as venom. My venom flows. How does Venom feel? Pretty good. This game's just hard because of Quab. Yes. Agitation. Watch this spot. Oh my gosh. Yes. Nice. Violet Vance. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, that's sir. nice. Yes, sir. Yes, sir. We're out of there. Oh my god, I'm not out of there. Oh yeah, I am. She dies? Vim and venom. Yes, she does. Increased potency. Ah! Ah! I'm under attack. Quick as venom. Murder spree. Give me that. Have I tainted the well of our discord? Wait, any debuff you apply as Venom can spread? A touch of venom. I haven't gotten any. I haven't gotten any debuffs.